Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde. E esse mês, em homenagem ao Dia da Mulher, nós estamos fazendo programas especiais para as nossas mulheres que estão em casa nos ouvindo, que estão aí vendo a gente pelo Facebook. Obrigado por essa nova, transmissão aí que está bem legal também. E, Diego, a crise da meia-idade, ela é bem interessante, porque ela começa a bater na nossa porta aí pelos 35 anos. A gente já vê que aí pelos 35 anos a gente começa a ter momentos de crises existenciais, começa a pensar no tempo que passou, o que a gente fez, que decisões que a gente tomou. Às vezes a gente até é um período que a gente fica um pouco infeliz, de ter chegado num momento e não entender que a vida trouxe algumas coisas, levou outras, o desafio das nossas decisões, de como nós tomamos as nossas decisões, como é que vai ser o futuro que está por vir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como passar esse momento sem estresse. Fer, conta aí, o que é e por que acontece? Então, Diego, essa crise, ela, na verdade, é uma expressão que foi criada para definir um momento de reflexão de pessoas que se sentem num limbo, Então, não tão jovens demais, mas também não tão velhos. Na prática, ela acontece entre os 40 e os 60 anos e pode se manifestar de diferentes formas. Insegurança, no tempo que está passando muito rápido, receio pelo futuro que está se aproximando, aquela sensação de nostalgia, tristeza, Por exemplo, minha vida passou, eu não aproveitei como eu deveria, E ela pode afetar tanto homens quanto mulheres. Mas, contudo, é sempre mais emocionante para nós, mulheres, porque, além de tudo, nós temos o bônus das alterações hormonais durante a menopausa, que podem se intensificar ainda mais nessa crise. Fer, e os indicativos, aquele sinal que o pessoal deve ficar atento e alerta? Então, os principais sintomas, são os sentimentos de insatisfação, arrependimento, desejo de mudança radical, A gente vê muitas mulheres mudando de trabalho depois de uma certa idade, terminando um relacionamento, ir em busca de um esporte, de alguma coisa que lhe traga bem-estar, Você vê muitas mudanças de humor, sentimentos de ansiedade, depressão, sensação de vazio e principalmente, Diego, falhas cognitivas. A gente nota que a gente começa a ficar com lapsos de memória, não consegue mais prestar muita atenção, se manter focado por muito tempo. Por exemplo, tu pega um livro para ler, que você antes ficava 1 hora prestando atenção naquilo, você vê que você lê meia hora e a tua cabeça já está vagando em vários lugares, menos naquilo que você está fazendo. Então, é bem interessante. E ainda para nós, é um momento que ele está muito próximo da menopausa, que é um momento na vida da mulher que tem mulheres que passam bem, mas tem outras que têm muitas alterações, principalmente de sono, de irritação, outros sintomas orgânicos também associados que podem aí impactar. Em algumas situações, ela pode ser confundida, essa crise de meia-idade, com uma depressão. E por isso que é bem importante a visita no médico anual, no ginecologista, para fazer todos os exames e para ver se daqui a pouco não é alguma vitamina que está muito baixa, por exemplo, a vitamina D, a B12, que pode trazer esses indicativos de cansaço, de tristeza, e ajustando isso, daqui a pouco se consegue se passar melhor por esse período. Quanto a impactos emocionais, o que é que você destaca? Então, Diego, não existe emocional que esteja preparado para uma crise, Então, a gente pode definir que essa crise de meia-idade
junto com a menopausa, vira uma montanha-russa de sentimentos para nós mulheres, tá? Então, tristeza, frustração, sensação de perda de propósito, são pensamentos que levam a uma certa crise de identidade, né? A gente fala aquelas questões de crises existenciais. E se você ficar refletindo muito sobre isso, vem uma chuva de pensamentos negativos também, junto com isso, que pode te deixar muito para baixo, né? Então, também tem uma outra questão nesse momento, que é essa crise da meia-idade, ela também está relacionada, tá, com a questão da nossa fertilidade, que a gente já está entrando no momento que a gente já não é mais fértil. E isso mexe muito com a mulher. Porque a partir do momento que você entende que você não é mais fértil, você entende que o envelhecimento está chegando na tua vida. E como lidar com isso? Porque hoje a gente já tem algumas situações, algumas questões que a própria psiquiatria, a psicologia trata, daquelas pessoas que têm medo de envelhecer. É uma doença já isso, né? Então, tentar ficar tranquilo, entender que as coisas vão acontecer de formas naturais, ter resiliência para passar por esse período, né? Mais para frente eu vou dar umas dicas, então. Explica aí, Fer, como a crise, então, da meia-idade também é relacionada à menopausa. Então, como a gente falou, né, que a menopausa marca o fim da fertilidade e traz a reflexão sobre o envelhecimento, que isso é o significado de um novo momento na vida da pessoa, da mulher. Então, é possível, então, que se apareça também o sentimento de luto pelo tempo que passou e o tempo em que a mulher enfrenta mudanças no seu papel social e familiar. Eu lembrei, Diego, que também existe na vida da gente, é cientificamente comprovado isso, foi uma psicóloga, inclusive, que, né, tem um livro até sobre isso, sobre a curva da felicidade, né? A curva da felicidade, ela vem pra gente assim, ó. Na verdade, é um sorriso, né? Então, quando você nasce, você tá lá no alto da felicidade. Você pode ver uma criança quando ela ganha um presente, ou quando ela começa a andar, né? Tudo é felicidade. Um adolescente, o primeiro emprego, a carteira de motorista, o primeiro namorado. Mas quando você chega entre os 35, 40, 60, ali ela forma um U. E entre os 35 e os 60, você está no momento mais infeliz da sua vida, que é a crise da meia-idade, essa questão do pensamento sobre o que passou e o que vai vir. Mas a partir dos 60, esse momento ele começa a subir novamente. Porque a partir dos 60 você já está mais tranquilo, você passou por aquele momento de reflexão, né? Por isso que a gente diz que a terceira idade é um momento feliz da vida das pessoas. Porque as pessoas já trabalharam na sua vida, já estão vivendo um momento mais tranquilo, já estão aproveitando mais, né? Hoje, com esses encontros que eles têm, eles conseguem se conectar, se encontrar, não viver a vida assim com tanta pressa, né? Então, essa curva da felicidade, ela entra bem aqui nessa questão, então, dessa questão relacionada também à menopausa da mulher. Bom, Fer, pessoal aqui interagindo, nosso muitíssimo obrigado. A live também vai ficar disponível. Dicas para lidar, então, com essa crise da meia-idade. Então, vamos lá. Primeira coisa, Diego. Aceite as mudanças e reavalie as suas prioridades. Sabe quando a gente fala assim, ó, aquela pessoa tem mais idade, mas a cabeça dela é de adolescente? Sim, é bem bom a gente viver assim. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter também um pouco de maturidade, né? Porque às vezes o corpo ele não acompanha a cabeça, né? Então é importante aceitar esses momentos, entender que você sim está passando por um momento de reflexão. Algumas pessoas nem sentem isso passar, mas tem outras que se culpam muito, se cobram. Então esse é o momento que você precisa dar uma relaxada. Tá? Ter tranquilidade que o que passou, passou. Você só vai poder fazer daqui para frente, tá? Existe uma homeopatia chamada Ignatia. Essa homeopatia, ela funciona bem para os lutos da nossa vida. Para quando você fez coisas no passado que hoje você se culpa demais.
Então, de vez em quando vale a pena a gente tomar essa homeopatia, porque todos os dias na vida da gente, a gente tem situações que acabam não sendo aquilo que a gente imaginou, né? Então, é importante às vezes você tomar essa homeopatia. 6 gotas, 3 vezes ao dia, só 15 dias, tá? Para reorganizar os lutos que você teve na sua vida. E o que seriam esses lutos? Aquela entrevista de emprego aquele emprego sonhado que você foi fazer entrevista, você não passou, né? Um relacionamento que você não saiu muito bem nessa relação. Nem sempre os relacionamentos são bem resolvidos, né? Alguma situação que você teve com parentes, né? Que aconteceu, que você ficou chateado com alguém, ou gerou uma situação que você se sentiu culpado. Então, essa homeopatia, ela funciona muito bem para isso. Outra coisa também que eu gosto, Diego, de dizer para as pessoas é que chega um momento da vida da gente que a gente tem que ter um tempo também para cuidar da gente. Você precisa tirar um tempo ao longo da semana para fazer alguma coisa para você não ficar com aquela sensação que a vida passou e você só ficou trabalhando, só ficou fazendo coisa pelos outros e ajudando todo mundo e não se ajudou. Então, tirar um momento para fazer uma atividade física, praticar uma yoga, né, uma meditação, tudo que você puder fazer para aliviar o seu estresse, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ler um livro, escutar uma música, tudo isso faz sentido para a nossa vida, tá? Outra questão, Diego, é a gente poder conversar com pessoas que a gente confia, para a gente poder colocar para fora tudo isso que nos incomoda, né? Porque quando a gente vai guardando, qual que é o primeiro impacto? Ficar doente. Então, se você não tem com quem conversar e você não quer conversar com alguém que você não se sente à vontade, você pode contratar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, para você botar para fora tudo aquilo que te incomoda, como eu digo, para você vomitar aquilo que está te machucando e para você conseguir viver uma vida mais leve. Um floral que eu gosto de indicar nesse momento é o Rescue Resiliência. A gente tem esse floral lá na farmácia. Você pode usar ele 30 gotinhas numa garrafinha de 500 ml de água e ir tomando ao longo do dia, tá? E esse floral, ele é interessante para aqueles períodos que demoram para passar na vida da gente. Por exemplo, crise da meia-idade, não me aguento, levanto de manhã, não consigo me olhar no espelho e já fico braba. Acontece, gente. É bem comum. E tem gente que não sabe separar as coisas. Briga com os colegas de trabalho, briga com o marido, briga com as crianças. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso você tem que resolver com você. Então, o floral, ele funciona muito bem para a gente passar por este momento por mais tranquilidade. Por exemplo, que outras situações você pode usar esse floral? Tem uma doença na família. Alguém foi detectado com um câncer e você sabe que é um período que vai demorar para passar, porque primeiro tem que fazer o diagnóstico, de repente tem que fazer uma cirurgia, daqui a pouco vai ter que fazer químio, é um período lá daqui a pouco de 1 ano, 2 anos, até as coisas se reorganizarem, e para a gente ter um suporte natural, o Rescue, o Resiliência, ele entra bem. Outra situação, os pais se separaram e é um casal que tem filhos. Às vezes as crianças precisam de um momento de ambientação, se reambientar, né, na situação. Então também pode ser muito bem usado. Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, muito bem indicado, tá? Outra questão, já falei antes, procure o seu ginecologista, você mulher, pelo menos uma vez por ano, para realizar os seus exames de rotina, porque daqui a pouco é bem comum a gente achar que tem depressão e não ser nada disso, é só a B12 que está lá no pé. A sua vitamina D que está muito baixa. Então, fazer exames de rotina, bem orientados, evita diagnosticar problemas que não sejam aqueles que você imagina que é, tá? Outra coisa que eu gosto muito, Diego, tá? Óleo essencial de lavanda, para a gente se acalmar. Óleo essencial de laranja doce e alecrim, para a gente ter motivação e energia para poder fazer todas as atividades que a gente precisa ao longo do dia e chegar de noite e você dar uma respirada. E teve um produto que eu elaborei, Diego,
Quando eu fiz 35 anos, até eu botei o nome dele de AP35, que é o momento da vida da mulher que a gente tem muitas tarefas e tem que trabalhar e quer dormir bem, e quer fazer atividade física. E aí, para a gente vencer tudo isso, a gente às vezes precisa tomar uma suplementação. Então, é um fitoterápico que eu criei, que ele tem maca peruana, que ajuda na libido, ajuda a regular os hormônios femininos, ajuda também a diminuir aquela secura vaginal, que é uma queixa muito frequente das mulheres. Ele tem Ilex paraguariensis, que é a nossa erva mate, que tem um pouquinho de cafeína que ajuda a acelerar o nosso metabolismo, porque é nesse período que a gente malha, que a gente se cuida na alimentação e a gente começa a ter aquela gordura abdominal que tanto incomoda, né? Aquela pochete, vai botar uma roupa, fica tudo apertado, isso incomoda muito as mulheres. A centela asiática, que ajuda muito na celulite e na circulação das pernas, porque depois de uma certa idade a gente tem muita dor nas pernas e inchaço, é comum em várias mulheres. E também o triptofano e a cúrcuma. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural e o triptofano, ele é um produto natural também, um aminoácido que ajuda na ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Então, tudo isso que eu falei aqui, ele está num produto só chamado AP35, tá? Para a gente tomar ao longo dos nossos dias, para a gente ter mais tranquilidade, saúde, qualidade de vida e natural, um fitoterápico natural, sem efeitos colaterais, para você, então, viver a sua vida mais leve. Muito bem, Fernanda, quem quiser falar com vocês, procurar vocês, como faz? Então, Diego, nossos endereços é Júlio de Castilhos, pertinho aqui do hospital, Saúde Center Clínica, pertinho também do hospital, tá? Nós trabalhamos com toda a linha de manipulados, temos a loja online www.naturenza.com.br, enviamos para todo o Brasil. Se ficou alguma dúvida, chama no WhatsApp 5433443000, te faço um super convite para conhecer o nosso canal do YouTube, Naturenza, e quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde.